Imagine ser tão alto que você pode trabalhar numa construção sem uma escada, tocar o teto da sua casa sem levantar a mão ou levantar um cavalo sem problemas. Isso tudo é real no mundo dos gigantes, e não estou falando de personagens fictícios aqui. Robert Pershing Wadlow, também conhecido como o Gigante de Alton, era oficialmente a pessoa mais alta da história de que se tem notícia, com uma altura de 2 metros e 7 centímetros, cerca de metade da altura de uma girafa. Ele nasceu em Alton, Illinois, em 22 de fevereiro de 1918. Esse cara não era extraordinariamente alto naquela época, mas começou a crescer super rápido em seu primeiro ano. Depois de contemplar 6 meses, Robert pesava o dobro dos outros de sua idade. Quando tinha 6 anos, foi para a escola vestindo o maior uniforme que seu pai encontrou em Chicago. Seus pais queriam que o filho levasse uma vida normal, então ele foi para uma escola regular, onde a mesa de estudo teve que ser modificada com blocos de madeira para que ele pudesse se sentir confortável. Depois de alguns anos, nem mesmo o departamento adulto teria roupas grandes o suficiente para Wadlow. Aos 13 anos, ele se tornou o escoteiro mais alto do mundo. Era escolhido primeiro para praticamente qualquer esporte de equipe e poderia facilmente explorar qualquer trilha à frente. Mas essas eram todas vantagens. Seu uniforme, o saco de dormir e a barraca tinham que ser feitos sob medida, e ele precisava de cerca de 8.000 calorias por dia para sobreviver. Além de escoteiro, Robert adorava colecionar selos, gostava de fotografias e tocava violão havaiano. Depois de terminar o ensino médio, Robert foi admitido no Shirtleff College, onde escolheu se formar em Direito. Infelizmente, ele não conseguiu terminar seus estudos por causa de problemas de saúde e desistiu depois de apenas um ano. Naquela época, Alton Giant era bastante conhecido, e os irmãos Ringling Barnum e Bailey Circus o convidaram para participar de sua turnê nacional. Wadlow teve dúvidas sobre aceitar aquela oferta porque não queria ser ridicularizado, mas teve que topar ganhar algum dinheiro para sustentar a família. Após a turnê circense, ele foi patrocinado pela International Shoe Company, que fez sapatos sob medida para ele. Ele tinha oficialmente os maiores pés e mãos de todos os tempos. Wadlow fez outra turnê pelos Estados Unidos. Milhares de pessoas foram vê-lo em todas as cidades que ele visitou com seu pai. Em 1940, Alton Giant estava participando de um desfile em Michigan. Por causa de um problema no pé, teve que ir ao hospital. Infelizmente, nunca mais voltou para sua cidade natal que tanto amava e faleceu aos 22 anos. Então, o que tornou Robert Wadlow tão incrivelmente alto? Os médicos não conseguiram explicar até ele ter quase 12 anos. Depois de muitos exames, perceberam que o segredo estava em uma das glândulas do cérebro. Ela era muito mais ativa do que em outras pessoas e fazia o corpo dele produzir uma quantidade enorme de hormônio de crescimento. Não havia nada que eles pudessem ter feito para impedir isso naquela época. Há muitos modelos dele em tamanho real em museus em todo o mundo. Há também uma estátua em tamanho real em Alton para comemorar seu residente mais famoso. O atual recordista mundial do Guinness por ser o homem vivo mais alto é Sultan Kosen. Ele tem 2,5 metros de altura, cerca de 1 vez e 1/3 do tamanho de uma cama de solteiro. Sultan nasceu na Turquia em 1982 e tinha estatura mediana, assim como seus pais e 4 irmãos, até completar 10 anos. A causa disso foi a mesma de Alton Giant. Infelizmente, sua altura extraordinária não permitiu que Sultan terminasse seus estudos ou mesmo ingressasse no clube de basquete local, porque decidiram que ele teria uma óbvia vantagem injusta. Tornou-se agricultor para sustentar a família. Sua altura era realmente útil, pois ele podia facilmente realizar tarefas nas quais outras pessoas precisariam de uma escada. Até o Guinness World Records mudou sua vida quando ele se tornou famoso. Em 2010, cientistas da Escola de Medicina da Universidade da Virgínia ajudaram a interromper o crescimento de Sultan com seus métodos avançados. O homem mais alto vivo tornou-se um embaixador cultural de seu país. Ele já visitou 127 países até agora e frequentemente recebe ofertas de marcas famosas para trabalhar com elas. Os produtores de Hollywood até o convidaram para estrelar filmes. Sultan disse que está feliz por chamar a atenção do mundo para sua região natal. A única coisa que o decepciona é que ele ainda não consegue encontrar seu verdadeiro amor. Isso e não conseguir encontrar roupas ou sapatos do seu tamanho ou caber em um carro normal. A mulher mais alta viva, Rümeysa Gelgi, também é da Turquia. Sua altura atual é de 2,15 metros e sua popularidade é ainda maior do que isso. Ela também tem oficialmente o dedo mais longo, as mãos maiores e as costas mais longas de uma mulher viva.
O segredo por trás de tudo isso é uma condição genética rara que infelizmente torna impossível para Rumeíssa andar sozinha sem ajuda. A garota permanece super positiva sobre a vida e chama a sua condição de extrema singularidade física. Ela está ativa no Instagram tentando provar às pessoas visualmente diferentes da multidão que elas devem se orgulhar de quem são, mesmo que sejam ridicularizadas pelos outros. Rumeíssa foi educada em casa e decidiu perseguir seu sonho de infância de trabalhar na indústria de tecnologia. Ela agora é uma desenvolvedora front-end autodidata. Anna Heinning Bates nasceu no Canadá em 1846. Ela começou a crescer a uma velocidade enorme em seus primeiros anos e tinha 2 metros e 3 centímetros e pesava 159 quilos aos 22 anos. Anna amava literatura e música, teve aulas de teatro, tocou piano e era considerada uma pessoa muito inteligente. Ela decidiu tirar o máximo proveito de sua altura anormal e começou a se apresentar em público. Sua altura uma vez colocou sua vida em risco quando ela ficou presa no museu de Barnum em um incêndio. As janelas eram muito pequenas para ela escapar e as escadas estavam pegando fogo. Os funcionários tiveram que quebrar a parede em volta da janela do 3º andar e baixar Anna até o chão com a ajuda de 18 pessoas rebocando uma corda. Anna conheceu seu futuro marido, Martin Van Buren Bates, num circo no Canadá onde ela trabalhava. Ele conseguiu o emprego como seu companheiro gigante e o casal logo se apaixonou e se casou. Anna era supostamente um pouco mais alta que o marido. Eles compraram um terreno e construíram uma casa adaptada à sua altura. Oficialmente, o gigante legítimo mais alto do mundo era Angus MacAskill, nascido nas Ilhas Ocidentais, a noroeste da Escócia, no século XIX. Não se preocupe, outros gigantes da lista também são legítimos, só que Angus foi o único cuja altura extraordinária era natural e não causada pelo excesso de hormônio do crescimento. Seu corpo era perfeitamente proporcional e ele também tinha o superpoder de uma força incrível. Essa força não veio com autoconfiança extra, porém, e as pessoas que o conheceram mencionaram que Angus era uma pessoa bem educada e gentil. Ele até ganhou o apelido de Big Boy em sua cidade natal na Nova Escócia, no Canadá, para onde sua família se mudou quando ele era pequeno. O gigante Angus aceitou o convite para se juntar ao circo itinerante de Barnum e se apresentou ao lado do homem adulto mais baixo da época. MacAskill se tornou tão famoso que a própria rainha Vitória o chamou de o homem mais forte, mais robusto e mais alto que já entrou no palácio. Matthew McGrory foi o ator mais alto de todos os tempos, de acordo com o Guinness World Records. Nascido na Pensilvânia em 1973, McGrory chamou muita atenção desde cedo e decidiu iniciar uma carreira no entretenimento. Ele fez aparições em vários talk shows populares e depois apareceu na tela do cinema. Você provavelmente se lembra dele por seu papel em Men in Black 2. Acho que não é surpresa que todos os papéis que ele interpretou fossem de gigantes, ogros ou caras incrivelmente altos.